Oi, você tem alguma dúvida com relação a alguma coisa de ginecologia, parto, DIU, incontinência urinária, qualquer coisa, e você gostaria que algum profissional de talento lhe respondesse? Então, fica ligado nessa entrevista, que eu estou aqui hoje com o doutor José Luiz Crivelin, nada mais, nada menos. O médico ginecologista obstetra, é isso? Isso, Luca. Tá. Bastante conhecido na cidade, que vai falar um pouco de tudo com a gente, né, doutor? Boa noite, Luca. Obrigado. Nossa, eu te pelo perturbei, convite. hein? Mas é que a vida é corrida, né? Graças a Deus eu tenho várias atividades, né? Além da medicina, eu hoje estou como presidente da Unimed Oeste Paulista. Ah, que luxo, E estou como diretor tesoureiro da SOGESP, que é a nossa Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. Então eu concilio, né, o consultório, a clínica, as cirurgias, os partos, e essa parte também associativa, que é da SOGESP, e essa parte da Unimed. Eu fui presidente da Unimed Rio Preto, e hoje eu estou na presidência da Unimed Oeste Paulista, que engloba Rio Preto, Catanduva, Araçatuba, Birigui, Andradina e Fernandópolis, tá? Mas obrigado pelo convite, boa noite aos nossos telespectadores, e estou aqui hoje, consegui um horário na agenda para a gente poder aqui bater um papo hoje. Doutor, você sempre quis ser médico? Sempre, desde pequeno. Nós tínhamos um vizinho na Avenida Fernando Costa, que era o seu Coutinho, e o seu Coutinho era mais velho do que o meu pai, mas meu pai era muito amigo dele e meu pai ia à noite na casa dele para conversar. Naquela época a gente sentava no alpendre, batia papo, conversava. Bons tempos. E o seu Coutinho tem 2 filhos médicos em Ribeirão Preto. E ele sempre falava dos filhos médicos com orgulho. E isso acabou me influenciando e eu decidi por fazer medicina. Eu sou o primeiro da família que fez medicina. Depois veio minha irmã, fez medicina. Hoje minha filha está formando agora em outubro em medicina. Eu tenho primos que fizeram medicina, primas que fizeram medicina. Mas eu fui o primeiro da família. E um dos motivos que me levou realmente foi isso. Foi ouvir a conversa e ouvir o orgulho que o seu Coutinho falava dos filhos médicos em Ribeirão Preto. Ah, porque é um orgulho mesmo. E a ginecologia você descobriu no último ano? Eu descobri no último ano. Porque quando eu entrei na faculdade, eu sempre gostei muito de criança. E eu entrei na faculdade com o propósito que eu ia fazer pediatria. Só que o Hospital Escola, eu sou formado em 1986, então eu vou fazer 39 anos de formado agora. E naquela época, o Hospital Escola, as crianças ficavam internadas sozinhas, não ficava a mãe junto acompanhando. E o Hospital Escola é muita doença rara, então às vezes a criança ficava internada lá 20 dias, um mês. E aquilo, eu passava visita na enfermaria e sempre, na hora de ir embora, tinha uma criança segurando a barra da minha calça. Eu falei, não vai dar certo, se eu fizer pediatria eu não vou conseguir trabalhar, eu vou viver deprimido. Aí eu saí da pediatria, passei por clínica médica, que é clínica geral, também não me encontrei. Passei na cirurgia geral, também não gostei. E meu último estágio do 5º ano foi ginecologia obstetrícia. Isso foi em 85, em outubro de 85. E aí eu passei em ginecologia obstetrícia e gostei. Porque obstetrícia a gente cuida da criança dentro do útero da mãe. Isso que eu ia falar, você continua cuidando de criança. E depois quando nasce, a mãe volta no consultório com o filho para mostrar para a gente, toda orgulhosa. E a gente encontra, hoje que eu tenho mais de 3 mil partos que eu já fiz, desde que eu estou aqui em Rio Preto, que eu voltei para Rio Preto em 1990. Então hoje, assim, eu já estou fazendo parto da 2ª geração. Já tem pacientes que eu fiz a cesárea da mãe, a menina nasceu, hoje a menina está grávida, está vindo comigo para eu fazer o pré-natal dela e fazer o parto. Ai, que lindo. Então isso é muito gratificante. E obstetrícia, a gente... na grande maioria das vezes a gente traz vida, então a gente traz alegria para a família, a gente traz sempre uma notícia boa. E a ginecologia, porque a gente consegue resolver os problemas, né? Eu atuo na ginecologia geral, atuo na área da uroginecologia, então a gente resolve os problemas da paciente em relação a um sangramento, a uma perda de urina, a gente consegue resolver. Hoje a gente tem visto muitos pacientes com prolapsos uterinos, pelo fato de ter aumentado a sobrevida das mulheres. As mulheres vivem mais tempo.
Então, o que acontece? O paciente vem no consultório hoje com a bexiga caída, às vezes com a vagina para fora, com o útero para fora, e a gente pode fazer cirurgia, pode corrigir e voltar a dar uma qualidade de vida para as pacientes. Nossa, então, eu me isso encontrei. É com a idade, né, doutor? Isso é com a idade, isso é com a idade. Hoje, como a sobrevida aumentou, as mulheres vivem mais tempo na menopausa, então são doenças, são patologias que vêm realmente em decorrência da idade. Ah, que espetáculo. E entre o leque de coisas que você faz no teu consultório, qual que você consideraria, assim, o mais atual que está tendo muita procura? Olha, hoje o que a gente tem feito, que tem tendo muita procura, é a questão de terapia hormonal. Nós fazemos terapia de reposição hormonal, que é o que a gente chama dos hormônios bioidênticos, né? A gente tem feito hoje laser para rejuvenescimento da vagina, rejuvenescimento da vulva. Nós temos feito cirurgias na área da ginecologia, da uroginecologia, que são cirurgias para correção da incontinência urinária, porque muitas mulheres acham que perder urina é normal, né? E não é normal, né? A mulher não é normal ela perder urina quando ela tosse, quando ela espirra, quando ela faz força. Não precisa. Então, a gente tem feito essas cirurgias, que são cirurgias minimamente invasivas, que a gente faz, corrige, coloca uma prótese de silicone, e corrige e passa a dar qualidade de vida para a paciente. Porque a gente acha assim, a mulher acha assim, estou falando porque eu tenho 70 anos, tenho várias amigas da minha idade, que é normal chegar nessa idade, não pode rir alto, não pode espirrar, né? E não dá. É muito desagradável. É desagradável e acaba, às vezes, tirando ela do convívio social. Porque o que acontece? Se ela perde urina, primeiro que ela tem que usar um absorvente diário para não sujar a roupa. Isso esquenta a região genital, favorece ela ter corrimento. Segundo, que às vezes ela fica com medo de ir numa festa, de ir num evento social, por quê? Medo que ela possa dar uma risada e perder a urina e aí todo mundo vê que ela está com a roupa molhada. Então isso acaba tirando ela do convívio social. E na grande maioria das vezes é um procedimento cirúrgico que a gente faz, é uma cirurgia que é chamada de sling, que é uma cirurgia onde nós colocamos uma prótese de silicone embaixo da uretra, que é um procedimento simples, procedimento rápido. Feito em consultório clínico? Não, feito no centro cirúrgico, né? Porque é feito com anestesia, mas que a paciente interna opera, no dia seguinte tem alta, vai para casa e volta à sua rotina normal. Então, assim, a gente tem tido várias pacientes que têm procurado nós na clínica com esse tipo de problema para a gente poder resolver. E, além disso, existem outras tecnologias. O próprio laser que eu já comentei aqui, dependendo da pressão de perda que a mulher tem na incontinência urinária, a gente pode, às vezes, fazer laser que resolve essa questão da incontinência urinária. Alguns casos, a gente pode indicar fisioterapia, que resolve os casos de incontinência urinária. Então, assim, a gente tem que avaliar a paciente, pedir o estudo urodinâmico, saber qual a pressão de perda que ela tem na urina para poder indicar o tratamento, seja fisioterapia, seja laser ou seja cirurgia. Legal. Pensei que era só a cirurgia, mas tem outras opções. Tem outras opções de tratamento sem ser o tratamento cirúrgico. Eu vi lá no teu Instagram que você fala de DIU hormonal. Eu fiquei curiosa. Hoje nós temos 2 tipos de DIU hormonal. Nós temos Mirena e nós temos Cairina. São 2 DIUs com progesterona, que tem uma ação só local, só age dentro do útero a nível de endométrio, e que traz uma grande vantagem para a paciente. O Cairina é um DIU menor, que é indicado para as mulheres que não têm filho, foi aprovado nos Estados Unidos pelo FDA, inclusive para as adolescentes que já têm vida sexual ativa. É um método de longa duração, nós chamamos ele de LARC, ele tem uma duração de 5 anos, altamente eficaz, mais de 99% de eficácia para evitar a gravidez, e que não tem uma interferência como anticoncepcional, por quê? Porque ele não inibe a ovulação, ele não diminui a libido, e ele tem menos risco de falha porque ele não depende da paciente. Nós colocamos no consultório guiado pelo ultrassom, para ter certeza que está bem posicionado, e a paciente, uma vez colocando, ela faz acompanhamento anual, e o DIU está funcionando, então evita aquela história dela esquecer de tomar o anticoncepcional e engravidar. E temos o Mirena, que é um pouco maior, que ele é usado, além para evitar filho, a gente usa muito também nas pacientes que têm menstruação em grande quantidade, menstruação excessiva. Então, ele é um DIU de progesterona, também com uma ação local,
que para evitar filho, para contracepção, ele foi aprovado agora em julho, a bula dele mudou, e agora ele passa a ter uma duração de 8 anos. Ele tinha uma duração de 5, agora em julho o laboratório que produz o DIU, que é a Bayer, mudou a bula e foi aprovado para 8 anos para contracepção, para evitar filho. E são procedimentos que nós fazemos na clínica, fazemos guiado pelo ultrassom, fazemos com anestesia local. O paciente vai na clínica, coloca o DIU, sai da clínica, continua a vida dela normal. Né? E traz um benefício muito grande para a paciente, porque melhora muito a qualidade de vida e é um método efetivo, tá? Evita uma gravidez indesejada. É um dos melhores métodos, né, doutor? Sim, hoje é um dos métodos que estão sendo mais usados no mundo todo, né? Pela efetividade dele e principalmente por não interferir com outros fatores da mulher, como questão, por exemplo, de libido, como questão de ovulação. E me fala um negócio, e reposição hormonal? Também já está na moda a reposição hormonal já faz muito tempo, mas continua em alta, né? Continua em alta. A reposição hormonal, ela teve um grande boom a questão de uns 15 anos atrás. E aí veio um estudo que foi o WHI, que foi um estudo feito nos Estados Unidos, com um grupo muito grande de mulheres, onde se mostrou que a reposição hormonal poderia ter um risco aumentado para câncer de mama. Mas aí, se olhando melhor esse estudo, se avaliou que, na realidade, era a progesterona que era usada, que hoje ela foi retirada do mercado, que não se usa mais. Então, hoje, a reposição hormonal, que ela é feita com os hormônios que nós chamamos de hormônio bioidêntico, ela é segura e ela tem que ser individualizada. Por quê? Porque não são todas as mulheres que entram na menopausa que têm sintomas. Menopausa, por definição, é quando a mulher fica mais de 1 ano sem menstruar. Então, aí ela entra na menopausa e ela vai viver o resto da vida na menopausa. A idade que normalmente a mulher entra na menopausa é dos 45 aos 50 anos, em média com 48 anos, 48 anos e meio. E a partir do momento... E hoje a mulher de 48 anos e meio é nova. Exatamente isso. Hoje a mulher de 48 anos e meio é jovem, né? Por quê? Porque a expectativa de vida hoje, a média da mulher, são 85 anos. Então, se ela entrar na menopausa com 50, ela vai viver 35 anos na menopausa. E o que acontece? De cada 100 mulheres que entram na menopausa, 30 não têm sintoma. Elas não sentem absolutamente nada. Sabem que estão na menopausa porque elas pararam de menstruar. 70 vão ter sintomas. Dessas 70, 50 vão ter sintomas nos primeiros 4 a 5 anos de menopausa. Depois o sintoma desaparece. E 20 vão ter sintomas a vida toda. Agora, o que acontece? A vida toda? A vida toda. O que acontece? As mulheres que têm sintoma, normalmente elas procuram um ginecologista, vão fazer reposição hormonal, o ginecologista pede exame, vê se ela pode fazer reposição hormonal. Se ela não tiver contraindicação, ela começa com a reposição hormonal. Agora, as que não têm sintomas, elas perdem uma oportunidade de fazer reposição hormonal, por quê? Não são só os sintomas da menopausa, é a perda da massa óssea, que leva a mulher a ter osteoporose. Então, o que acontece? A mulher com 80 anos de idade vai ter uma osteoporose, onde ela cai e quebra o fêmur. Então, a gente fala, caiu e quebrou a bacia. Na verdade, às vezes ela quebra o fêmur antes e cai depois. E o que leva a mulher a perder massa óssea, uma das causas, é a falta do hormônio. É a questão da flacidez do assoalho pélvico, que a gente sabe que a paciente acaba tendo pela falta de hormônio. Isso leva à incontinência urinária, que nós comentamos agora. É a prevenção de doença coronariana. A mulher até que produz hormônio estrogênio, ela tem uma cardioproteção. O estrogênio ajuda a proteger o coração, porque ele ajuda a manter o colesterol bom alto e o colesterol ruim baixo. Quando ela entra na menopausa, ela perde essa cardioproteção. Então, tem várias... E a testosterona? A testosterona, que está ligada à questão da massa muscular, à questão da libido. Então, tem várias situações que, às vezes, a paciente não tem sintoma e ela deixa de se beneficiar de uma reposição hormonal. E a reposição hormonal, ela tem uma janela de oportunidade onde nós podemos começar a reposição hormonal. Então, essa janela de oportunidade são os primeiros 10 anos, depois que a mulher entrou na menopausa, ou até os 60 anos de idade. Então, existe uma idade que a gente pode começar a reposição hormonal, que vai trazer benefício para a paciente, não vai trazer malefício,
E depois dessa idade, realmente aí o risco não vale a pena. E a reposição hormonal ainda tem muito tabu em relação a ela, né? Muito. Então, a primeira pergunta que a paciente faz, reposição hormonal engorda? Não, reposição hormonal não engorda. O que engorda é a paciente entrar na menopausa. Ela diminui o metabolismo, ela aumenta a gordura centrípeta, que é a gordura abdominal, e faz ganhar peso. Não é a reposição hormonal que faz ganhar peso. Um outro tabu que tem é esse reposição hormonal da câncer de mama. Reposição hormonal não aumenta o risco do câncer de mama. Então, a paciente que faz reposição hormonal, a paciente que não faz reposição hormonal, vai ter que fazer mamografia pelo menos uma vez por ano. E o que é contraindicação absoluta é se ela tem câncer de mama ou se ela teve câncer de mama, aí sim é uma contraindicação absoluta a fazer reposição hormonal. E a paciente, para começar a fazer reposição hormonal, tem alguns exames que são obrigatórios. Um Papa Nicolau para prevenção do câncer do colo do útero, um ultrassom para prevenção de câncer de ovário e prevenção de câncer de endométrio, uma mamografia para prevenção de câncer de mama. Por quê? A gente só pode começar a reposição hormonal quando ela tem esses exames todos negativos, e aí eu tenho certeza que eu posso iniciar uma reposição hormonal. E eu fiz muito tempo reposição hormonal, né? Eu entrei na menopausa com 37 anos, há muitos anos atrás. Entrou cedo, teve uma menopausa precoce. Tive menopausa precoce. Naquela época, mandava tomar pílula, não sei o quê. Aí eu descobri a reposição hormonal com o doutor Elcimar Coutinho. Tive a honra dele colocar em minha varotia. E uma coisa que eu noto é assim, eu não envelhecia em comparação com as minhas amigas de idade. Parece que a pele continuava viçosa, sabe aquela coisa assim? Porque o hormônio é o que dá vida, né, para a mulher e para o homem, né? O que acontece? A mulher, quando entra na menopausa, ela deixa de produzir o estradiol, que é o hormônio feminino, ela deixa de produzir progesterona, que é o hormônio feminino, e deixa de produzir testosterona, que é o hormônio masculino. Então, com isso, ela perde a elasticidade da pele, ela diminui colágeno. Então, é onde a paciente, às vezes, tem uma queixa de queda de cabelo, ela começa a sentir que a pele começa a ficar seca. Um sintoma que a gente vê frequente no consultório é a síndrome do olho seco. A paciente na menopausa, ela tem uma síndrome do olho seco, ela não consegue ter lubrificação, e ela vai no oftalmologista para tratar a síndrome do olho seco, e, na realidade, às vezes a causa é a falta de hormônio. Então, assim, a reposição hormonal, se a gente colocar na balança os prós e os contras, ela tem muito mais benefício do que efeito colateral. O que tem que ser avaliado é que a reposição hormonal ela tem que ser individualizada. Cada paciente tem que ser avaliada de uma maneira individual e para cada paciente eu tenho que ver qual que é o melhor tipo de reposição hormonal. Se é por via oral, se é por via transdérmica, se é na forma de gel, se é na forma hoje em dia tem muitas formas, né, de adesivo. Hoje nós temos até a reposição hormonal na forma de spray, que a paciente aplica um spray na pele e 10 segundos esse spray seca e é absorvido pelo corpo. Mas ela tem que ser individualizada. Nós não podemos fazer como se fosse uma receita de bolo e a mesma receita tipo, a amiga falar, eu estou usando isso, eu também vou usar. Isso acontece, né? Isso acontece muito. E às vezes o que é bom para a amiga, às vezes não vai ser bom para ela, às vezes não vai dar certo para ela. Então, por isso que tem que ser realmente individualizada para ver qual que é a melhor opção de reposição hormonal para cada caso. Ah, perfeito. Voltando ao seu Instagram, eu vi que você, por exemplo, quando você pega uma grávida para fazer o pré-natal, você fala de alimentação para ela, exercício. Isso é muito legal, porque normalmente os médicos, não sei se hoje mudou, mas na minha época os médicos só falavam da gravidez e pronto, né? O pré-natal, o médico tem uma responsabilidade muito grande. Que na realidade nós estamos cuidando de duas vidas. Nós estamos cuidando da vida da mãe, da gestante, estamos cuidando da vida do nenê. E hoje a gente tem uma preocupação muito grande em relação, por exemplo, a ganho de peso na gravidez. Por quê? Se ela tem um ganho de peso excessivo na gravidez, ela aumenta a chance de ter pressão alta na gravidez. Isso traz repercussão para ela e traz repercussão para o nenê. A questão do diabetes gestacional, que hoje nós temos como ter diagnóstico de diabetes gestacional, e se ela tiver diabetes gestacional, vai trazer implicação para ela e implicação para o nenê. Então, por isso que hoje, além das orientações que nós passamos normalmente em relação à gravidez,
os exames que a gente pede, as vitaminas que a gente passa para a gestante tomar durante a gestação, é importante a gente orientar ela em relação à alimentação, porque ela tem uma alimentação saudável, que evite, por exemplo, bebida alcoólica. Hoje é proscrito na gravidez, não se pode beber nada que tenha álcool. Na minha época já era assim. Então, e continua, né? Cigarro, outros tipos de drogas ilícitas que são totalmente contraindicadas na gravidez. Medicação, o remédio que ela vai tomar durante a gravidez, precisa saber se esse remédio é teratogênico ou não, se vai prejudicar o nenê ou não. Tá. E que ela tenha um ganho de peso em torno de 9 a 12 quilos durante todos os 9 meses da gestação. Por quê? O que precisa para a mãe e para o nenê são 9 quilos. Isso a gente chama de compartimento materno-fetal. É o peso do nenê, o peso da placenta, o peso do líquido amniótico. A gente considera normal ganhar até 12, porque ela vai ter uma reserva materna de 3 quilos que ela vai usar durante a amamentação. E para ela ter esse controle de peso, o que ela precisa fazer? Uma alimentação. Uma reeducação alimentar e uma atividade física. Hoje a gente incentiva muito as pacientes a fazer atividade física. Aquelas que já estão fazendo atividade física, continua. Aquelas que não estão fazendo, a gente sempre orienta a fazer, de preferência, atividade física de baixo impacto, caminhada, natação, hidroginástica, pilates. Mas a gente sempre orienta que ela faça uma atividade física. Por quê? É importante o paciente se movimentar, fazer exercício, até para diminuir risco, por exemplo, de trombose. Tá. Né? Então, a atividade física, a alimentação, hoje é fundamental na gravidez. E você olha o paciente com tudo isso. As pacientes ficam lindas, né? Sim, a gente faz um acompanhamento. Inclusive, as pacientes às vezes ficam bravas com a gente, porque na rotina de pré-natal, toda vez que ela vai na consulta de pré-natal... Pesa. E aí, quando ela passou do peso, normalmente eu sou rigoroso em relação a isso. Eu mostro para ela, falo, você está acima da média, isso é ruim para você, tem que fazer atividade física, tem que passar pela nutricionista, tem que fazer uma reeducação alimentar. Por quê? O pré-natal é onde a gente acompanha a mãe e o nenê durante os 9 meses. E o que a gente quer no pré-natal? A gente quer um desfecho feliz para a mãe e para o nenê. Nós queremos que ela saia do hospital com o nenê no colo e que ela vá para casa com esse nenê no colo. Um nenê saudável, um nenê perfeito, um nenê que ela possa depois ter a sua vida toda pela frente. Parabéns, doutor. Obrigado. Parabéns. Temos tempo ainda, vamos conversar mais. Então vamos que a conversa tá boa. Qual outra... modalidade, não é modalidade, qual outra especialidade que você faz lá no consultório? Já falamos de grávida, já falamos de hormônio, já falamos de... Continência urinária. Continência urinária. O que a gente tem feito hoje no consultório e que tem aumentado, até pelo fato das mulheres viverem mais tempo na menopausa, é justamente a questão do que nós chamamos das distopias genitais. Distopia genital é quando a paciente tem ou a bexiga caída, ou ela tem um prolapso uterino quando o útero sai para fora da vagina, ou ela tem um prolapso de cúpula vaginal, quando ela já retirou o útero, mas aí a vagina acaba saindo para fora. E normalmente, nossa, isso pode acontecer? Pode acontece com frequência. E normalmente são pacientes mais idosas, então são pacientes que têm normalmente acima dos seus 75 anos, pacientes às vezes até com 80 anos de idade, que vem no consultório procurando a gente com uma queixa, que é a queixa, ela fala que está com uma bola na vagina, que está com uma bola por fora. E aí quando a gente examina, avalia, a gente vê qual é o prolapso que ela tem, qual que é o grau. E hoje existem cirurgias que a gente consegue fazer e reconstruir o assoalho pélvico. Então, hoje a gente consegue ou fazer por via vaginal ou fazer por via abdominal, com o uso de telas que a gente pode colocar tanto pela vagina como pelo abdômen. Tela se diz robótica, não? Não, a tela não é robótica. A técnica pode ser robótica, mas a tela é uma tela como se fosse uma prótese de silicone, vamos colocar assim. Né? E a tela que vai dar sustentação para esse prolapso. Uma tela dentro. Pode colocar uma tela dentro do abdômen para colocar a vagina de novo na posição normal, fixando ela no promontório, que é um osso da coluna.
Podemos fazer a cirurgia por via vaginal, colocando também uma tela por baixo na vagina para fixar a vagina na posição normal. Então ela volta a ter a anatomia dela normal e volta a ter vida normal, inclusive vida sexual, né? Porque quando a gente fala assim, uma mulher de 70 anos, 75 anos, tem algumas pessoas acham que não existe mais vida tem umas sexual. animadas aí, né? Mas tem umas animadas que continuam tendo vida sexual. É difícil, mas... Mas depende do parceiro, depende, depende do relacionamento. Hoje em dia, a mulher está mais, né? Ela está mais presente na vida sexual do que antigamente, claro. Sim, sim. E isso também, a reposição hormonal ajudou muito. Ajudou muito, Ajudou né? muito, né? Então, isso ajudou muito as mulheres. E me conta uma coisa, adolescente. Eu atendo, eu brinco, né, que eu atendo todas as faixas etárias, né? E tem muita adolescente que eu atendo, justamente por quê? Porque eu fiz o parto, nasceu a menina, aí quando essa menina entra na adolescência, começa a menstruar, ou começa a namorar, que vai iniciar a vida sexual dela, então normalmente a mãe leva no consultório para a gente poder orientar. Que é uma outra coisa importante, né? A gente sabe que a questão da gravidez na adolescência, infelizmente, ainda tem um número muito alto, apesar de todos os métodos contraceptivos que nós temos, não só no consultório particular, mas na rede pública, anticoncepcional, preservativo, DIU. E o que é importante? É que a gente oriente essa adolescente, antes de começar a vida sexual dela, para que ela use um método contraceptivo, para evitar uma gravidez indesejada. E outra coisa importante é a questão da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Tá. Hoje nós temos vacina de HPV, inclusive na rede pública, que é a vacina quadrivalente, que é a Gardasil, que é feita dos 9 aos 13 anos de idade, tanto para a menina como para os meninos, que é totalmente gratuita, são 2 doses que são feitas. Essa vacina, ela impede todas as doenças? Ela é uma vacina quadrivalente, que ela é para 4 tipos de HPV, 2 tipos de alto risco e 2 tipos de baixo risco. Mas ela tem uma imunidade cruzada, então, adolescente tomando essa vacina, dos 9 aos 13 anos, é a melhor época para ela tomar, ela vai ter uma resposta imunológica que evite que ela tenha HPV. Tá. E o HPV hoje, o HPV de alto risco, principalmente o 16, 18, é uma das causas, ou é a principal causa de câncer do colo do útero na mulher. Tá. E o câncer de pênis no homem. Então, por que se vacina o menino e por que se vacina a menina? Justamente para que ele tenha imunidade, para evitar que no futuro ele venha a ter um câncer de colo do útero, que ainda é, no estado de São Paulo, a segunda causa de câncer que mais mata as mulheres. A primeira causa é o câncer de mama. E no Brasil, se a gente considerar o Brasil de um modo geral, a principal causa de morte materna é o câncer do colo do útero, que pode ser evitado com vacina. Então, por isso que é importante que faça vacinação, né, que se incentive a fazer vacinação e orientar as adolescentes em relação a doença sexualmente transmissível. Infelizmente, nós estamos tendo uma volta da sífilis, que é uma doença do passado, e que, infelizmente... Da época de navio, né? Da época de navio. Exatamente isso. E que, infelizmente, está voltando, né? E a gente está vendo uma incidência muito alta. E são doenças que se previnem usando preservativo. Na época, quando se descobriu o HIV, ao redor de 1985, 86... o preservativo foi muito incentivado, o uso do preservativo, e depois, com a evolução da medicina, com a evolução dos medicamentos para AIDS, né, que eles não conseguem curar, mas eles conseguem controlar a doença, e o paciente com HIV hoje consegue ter uma vida normal. Vírus, ter uma vida normal. O que aconteceu? Começou a diminuir o uso de preservativo. E aí começou a aumentar a incidência de sífilis. E hoje, infelizmente, a gente tem visto sífilis em adolescentes, em jovens. E por quê? Pelo fato de não usarem preservativo. Então, essas orientações a gente passa para adolescente. É importante que passe e não só orientar o método para evitar a gravidez, mas além de evitar a gravidez, pensar num método para evitar as doenças que nós chamamos hoje é chamado de IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis, e ver a questão da vacinação, que é importantíssima a vacina do HPV,
e que hoje nós temos Eu gratuitamente. tenho uma neta de 12 anos que ela toma vacina. Eu nunca entendi por quê. Agora eu estou entendendo. Porque é a melhor idade onde o organismo vai responder à vacina e vai produzir anticorpos para evitar que ela tenha o HPV. Por isso que é importante que ela tome. E até o câncer. Sim, porque o HPV é o que leva ao câncer. Então, Tá. o principal causador do câncer do colo do útero na mulher é o HPV. Ela tomando a vacina, ela está protegida, ela não tendo HPV, ela não vai ter câncer no colo do útero. Muito bom, doutor. 30 minutos. Já? Parece? Passou muito rápido. Passou muito rápido. Você tem que voltar mais vezes, viu? Volto. Quando porque a companhia é teu assunto é agradável, muito bom. quando a companhia é agradável e a conversa é boa, a gente nem percebe o tempo Você passar. sabe que a principal função do podcast, do Em Voga, pelo menos, é orientar. Informação. Eu acho isso muito importante. Não é nem pelo tanto de visualização. É quem assistir, né, como dizem por aí, se a gente fizer a diferença na vida de 2, tá ótimo. Sim, sem não dúvida. é? E a informação é a melhor arma que nós temos para poder passar isso para a população poder se tratar e poder se cuidar. Existe um ditado que o pessoal fala o seguinte: quem procura acha, né? Então tem muita gente que às vezes não vai no médico, não faz uma consulta de rotina, porque tem essa noção, quem procura acha. Não. Eu era assim. Quem procura até acha, mas aí acha e trata. Porque nós acha no comecinho. E acha no comecinho, porque nós tivemos um caso agora que, né, todo mundo deve ter visto isso, que é a questão da Preta Gil, que com 50 anos de idade teve veio a falecer por um câncer de intestino, que infelizmente não conseguiu fazer um diagnóstico precoce. Então, por exemplo, colonoscopia é um exame hoje que a gente pede de rotina para as mulheres a partir dos 45 anos. Não é um exame anual, um exame que é feito a cada 3 ou 5 anos, mas que ele faz um diagnóstico precoce do câncer de intestino. Então, assim, a medicina hoje, ela caminha para uma medicina preventiva. É mais fácil, é mais barato, é mais econômico eu tratar uma lesão no início do que eu pegar uma doença que já está instalada. Um exemplo disso é o pré-diabetes. É mais fácil eu pegar um paciente que é pré-diabético, orientar ele a dieta, orientar ele a fazer atividade física, do que eu pegar um paciente que já é diabético e às vezes já tem um pé diabético e a gente tem que fazer uma amputação. Então, a medicina hoje, o mundo inteiro, ela caminha para uma medicina preventiva, evitando a medicina curativa. A gente quer prevenir a doença. Eu prefiro prevenir a doença do que ter que tratar a doença. Fantástico. Obrigado. Adorei. Obrigado. Posso encerrar, doutor? Sim. Gente, eu adorei essa entrevista. Você vai receber aí no teu WhatsApp. Passa para aquela irmã, para aquela prima que está precisando ouvir tudo que o doutor falou aqui, porque foi muita informação de primeira. Essa entrevista vai estar na íntegra em nosso canal, no YouTube e no Spotify. Por favor, se inscreve no canal.